Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa convidada de hoje é Vanessa Gomes de Campos, historiadora e arquivista do Arquivo Histórico da Curia Metropolitana de Porto Alegre e paleógrafa do Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Vanessa é mestranda em História do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Passo Fundo, bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bacharel e licenciada em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Vanessa participa do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos de Memória e Cultura, da UPF, e da Rede de Pesquisa em Acervo e Patrimônio Cultural. Vanessa vem conversar conosco sobre sua atuação profissional e sobre a importância do acervo do Arquivo Histórico da Curia Metropolitana de Porto Alegre para a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigada, Vanessa, por sua participação nesse projeto. Você poderia nos falar sobre o seu trabalho como historiadora e arquivista do Arquivo Histórico da Curia Metropolitana de Porto Alegre? Eu entrei no arquivo da Cúria, no Arquivo Histórico da Curia Metropolitana de Porto Alegre, quando era estagiária do curso de História. Me graduei na década de 90 pela PUC. E ali fui ficando durante 2 anos, os anos do estágio, até que eu me graduei e me contrataram como funcionária. Minha carteira foi assinada como historiógrafa. As funções, que eu desempenhava era o atendimento ao pesquisador. Naquelas épocas, durante muito tempo, inclusive, era carta escrita, carta manuscrita, e telefonema, o pesquisador no balcão, não se tinha aquelas facilidades da internet, e-mail e assim por diante. Em 97 fui registrada como funcionária e nos anos 2000, depois desses praticamente 5 anos já lá dentro, eu comecei, eu pesquisava bastante, eu lia muito a respeito de arquivo, a organização arquivística. E aí em 2000, foi criado o curso de arquivologia na URGS, e em 2001, então, eu ingressei nesse curso. E para mim foi bem legal, porque ele me abre um campo epistemológico de conhecimento, de trânsito no próprio arquivo, assim, que foi bastante interessante. Tudo que eu ia aprendendo no curso, eu transformava isso em prática e vice-versa, Eu tinha muitos questionamentos e foi bem legal porque eu consegui, à medida que o tempo ia passando, conhecer de fato aquela documentação, saber o que era, entender aquele conjunto como um conjunto orgânico, como um conjunto documental institucional, e a junção do historiador e do arquivista, para mim foi fundamental, sobretudo no caso de ser um arquivo histórico, porque quando a gente organiza a documentação, que a gente vai criar os quadros de arranjo, os fundos, a gente tem que compreender muito bem a estrutura da organização. E é claro, como qualquer instituição, ela vai mudando ao longo dos tempos. E toda essa pesquisa histórica, para mim, era facilitada porque eu mesma tinha essa formação, Conseguia transitar também nesse universo com mais facilidade que até meus próprios amigos arquivistas. E aí, durante todo esse tempo aí dos início dos anos 2000, fazendo o curso, eu fui criando uma série fui pensando mesmo no arranjo documental, justamente para poder atender melhor a demanda, essa demanda que não ia pesquisar apenas genealogia, que queria algo mais da documentação. Bom, aí nessas alturas, em 2003, Padre Rubem Inais faleceu. Para mim foi bastante triste, porque eu
o vejo como meu grande mentor na área da história regional, da história eclesiástica. E aí eu tive que, de fato, aprender, me virar sem ter a ele para recorrer. E quando eu terminei o curso de arquivologia, eu criei um quadro de arranjo para o fundo mais antigo que nós temos lá, que é aquele fundo anterior à criação do bispado no Rio Grande do Sul. E fiquei muito impressionada, não me lembro na época, pelo fato de ter pouquíssima documentação, são praticamente 100 anos de história ali, que se reflete em 20 livros, né, a nível administrativo. Isso para mim foi bastante chocante. E aí são coisas que a gente vai se dando conta e aí a gente começa a pesquisar mais a fundo, sobretudo essa trajetória da instituição, a trajetória documental, que eu atribuo também um pouco à experiência do historiador. O arquivista, apesar de hoje me ver mais como arquivista, eu creio que muito da minha atuação, da minha ação, né, a nível profissional mesmo, deva-se ao fato da minha formação de historiadora. Bom, nesse momento, depois que o padre Rubem falece, eu comecei já vinha, né, trabalhando com arranjo, e aí eu comecei a pensar em formas de estender essa organização para todo o acervo. E foi bem interessante, né? Eu me lembro que na época foi um padre que estava muito interessado em pesquisas históricas, fez toda a formação dele, né, para sacerdote. Ele, nos trabalhos de conclusão, ele sempre trabalhou com a história da igreja, né, história da população, e foi legal porque a gente conseguiu, ele com conhecimento histórico da história, ou de toda a parte eclesiástica mesmo, e eu ali como arquivista, nós conseguimos montar um quadro de arranjo bem interessante, que eu ainda não consigo divulgá-lo assim, em toda a sua extensão, justamente pela falta de revisão, né? Aquele trabalho que a gente sabe que tem que ser feito, crítico, sobre o processo em si. Vanessa, quais as fontes históricas que compõem o acervo da Cúria Metropolitana, como o acervo da Arquidiocese de Porto Alegre pode contribuir para a pesquisa e o ensino da história da cidade, do estado do Rio Grande do Sul e do país? Em primeiro lugar, é uma documentação institucional, ou seja, ela foi produzida pela instituição e nas funções institucionais. Tem a documentação aquela das paróquias, que isso é mais comum, que todo mundo sabe, batismo, casamento e óbito, que atualmente, inclusive, está disponível no site dos Mormons, né, o que é bastante legal, porque é uma documentação que ela era muito manuseada, e a gente sabe, né, com quanto mais manuseio, mais perdas o documento pode ter. Então, ali disponível na internet, até para consulta remota das pessoas. Isso também nos deixa mais livres para trabalhar em outros projetos, com outro tipo documental, também para que as pessoas conheçam. Bom, então, além dessa documentação, a gente tem a documentação das paróquias, administrativa das paróquias, sobretudo a documentação dos séculos XVIII e XIX, com muitos problemas de séries completas, são séries muito falhas, a documentação do bispado, arcebispado e dossiês dos sacerdotes. Bom, a documentação, então, só para voltar ao que eu falei antes, quanto à organização dela, a classificação no quadro de arranjo, tá? Ali eu identifiquei, junto com o padre que eu comentei antes, 3 grandes fundos. O primeiro fundo é um fundo fechado, ou seja, é aquela documentação anterior à criação do bispado aqui no território. Então é uma documentação que ela tem começo, meio e fim, no sentido de que a administração eclesiástica, de fato, a nível hierárquico, ela estava no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente tem, né, 2 momentos, a Vigararia Geral, né, em 1812, anterior a isso, as comarcas eclesiásticas. Então, a gente tem, nesse momento, um tipo de organização. A partir de 1848, quando o bispado foi criado, aí a gente tem um bispo, né? Em seguida passa a ter um bispo aqui, ou seja, é o topo da hierarquia, ele está aqui no território. Então, portanto, aí a gente tem um outro fundo, que é o fundo bispado,
arcebispado, porque ele começa como bispado, depois em 1910 são criados mais 3 bispados, né? E aí o território aqui, Porto Alegre, é elevado a arcebispado, e o Rio Grande do Sul dividido, além do arcebispado, do arquidiocese, dividido em mais 3 bispados. Então esse é um fundo que permanece aberto porque a instituição continua funcionando e produzindo, recebendo documentos ao longo das suas atividades. E o terceiro fundo, que é o Fundo Paróquias, e que por sua vez é subdividido em subfundos, tá? Então cada subfundo é uma paróquia. Internamente, os fundos são subdivididos conforme as 3 funções classificados aí das 3 funções da igreja, são chamadas de munus, que é a função de santificar, de ensinar e de governar ou reger. Então toda a documentação ela vai ser criada obedecendo a essas 3 grandes funções. Bom, então, identificados os fundos, criado o quadro de arranjo, tudo isso paralelamente, obviamente, com a documentação sendo olhada, né, conhecendo essa documentação produzida, eu passei para a fase, junto com aquele padre que eu comentei, de, então, cada livro, né, cada documento se ingressar, no caso, no seu lugar. Então, aí foi olhado documento por documento, livro por livro, para tentar identificar qual a função que ele tinha e, portanto, ser introduzido no seu lugar certinho dentro do quadro. Então, essa é uma documentação bastante importante, todo o seu conjunto, até de pensar nessa estrutura para poder identificar, para poder conhecer essa documentação e, consequentemente, utilizá-la da melhor maneira. Como os pesquisadores e os professores de história e demais profissionais das áreas de ciências humanas podem acessar o acervo? Há visitas guiadas, projetos de divulgação desse acervo, catálogos de pesquisa disponíveis? Bom, no que diz respeito às pesquisas, acredito que como qualquer documento institucional, no caso, ele tem muitas possibilidades de pesquisa, fora aquela documentação que todo mundo conhece de casamento, batismo, óbito, que era produzido pela igreja e desde sempre. A gente tem toda aquela leitura de sociedade passando por essa instituição. Muitas pesquisas de história demográfica, demografia histórica foram feitas com isso. Tem a documentação da instituição de fato, as provisões, as cartas pastorais. Então a gente tem toda uma forma de ver a sociedade através dessa documentação. Tem a participação dos bispos no meio político, ou seja, são pesquisas assim que vão para várias áreas, desde a história, sociologia, antropologia, né, que dá para se pensar. Linguística histórica também é uma área que o pessoal utiliza, né, documentação escrita, e tem diversas tipologias que auxiliam a isso, né. O acesso à documentação, afora esses batismos, casamentos e óbitos que estão disponíveis na internet, ela tem que ser feito ali diretamente, né? Se faz por e-mail, a gente conversa por e-mail, telefone, aí a pesquisa tem que ser presencial. Infelizmente, nesse momento histórico que vivemos, ainda não sabemos quando voltará esse atendimento, mas é nesse formato que a gente trabalha, tá? Fazemos sim, por exemplo, visitas guiadas, onde a gente faz a visita ao edifício, né? O arquivo da Cúria fica na Cúria Metropolitana, né? Um prédio histórico, né? Um prédio que começou a ser construído em 1865 e inaugurado em 1888, e foi construído para ser o seminário episcopal. Então, as visitas guiadas, elas contam com essa experiência, né, de conhecer aquele prédio histórico, que tem ali um pátio central, ali o claustro, um lugar muito bonito, um lugar que a gente consegue conversar sobre várias temáticas da igreja em si, sobre a história da cidade, né, porque muita gente ainda não sabe onde está aquele prédio, era o antigo cemitério da cidade, então vai demandando vários questionamentos sobre a própria história da região.
e visita o arquivo em si. O arquivo ele tem uma área, né, ele ocupa uma área de pouco mais de 200 metros quadrados, ele não chega a ser muito grande, mas ele é bastante condensado. A gente tem trabalhado, né, desde 2018, 2019, eu me refiro, né, o arquivo, e depois a gente tem uma museóloga, e a gente tem desenvolvido alguns projetos em conjunto, sobretudo para a divulgação dos bens culturais, também entendendo o arquivo como um bem cultural. Aí a gente tem feito conjuntamente, de uma maneira bastante interessante até, visitas guiadas, né, ali entre a catedral e a Cúria, né, tomando como um espaço de continuidade, e algumas ideias de exposição. Tínhamos ideias de exposição, mas que no fim acabaram virando vídeos institucionais sobre efemérides. Por exemplo, o ano passado teve os 40 anos da visita do Papa em Porto Alegre. Então, iríamos fazer uma grande exposição, porém, tivemos que mudar para fazer um vídeo. Foi bem legal, porque foi utilizado todo o material do arquivo, né, fotografias, por exemplo, do Papa, documentos, e fizemos então esse material. E temos feito diversas visitas, né, não só ali naquele espaço, mas também em outras paróquias, justamente para tentar entender um pouco da história da cidade vista sob esse ângulo dessa instituição que é a igreja. Como eu mencionei antes, né, contando com o crescimento da equipe, temos sim alguns projetos para divulgação de instrumentos de pesquisa no site da Arquidiocese, mas ainda estamos na elaboração porque a demanda da pesquisa ela é bastante grande. Então esse novo formato que temos de não atender ao público presencial só por e-mail, ele demanda muito tempo, porque cada pesquisa é uma pesquisa diferente, então infelizmente tivemos que adiar um pouco esses outros projetos. Bom, mas temos sim a intenção de gerar instrumentos de pesquisa, disponibilizar no site institucional, para que as pessoas também conheçam. Às vezes as pessoas não pesquisam porque não conhecem a documentação que tem, ou as potencialidades do acervo. Estamos também digitalizando material que só temos lá, por exemplo, a revista Unitas, né? É uma coleção que ela foi criada, é uma revista que foi criada em 1912, 13, né? Ele entra em 12, começa em 1913 pelo Dom João Becker, e ela vai durar até a década de 90, o início da década de 90, quando ela se termina, mas toda a parte oficial, né, a memória oficial da instituição, ela tá ali naquela revista. Portanto, pega, né, o período de do Dom João Becker, Dom Vicente Scherer, do Dom Cláudio Colling, até chegar a Dom Altamiro. Então é um período bastante extenso, né, sobretudo no tempo do Dom João Becker e Dom Vicente Scherer. Ela tem muita informação sobre a instituição, basicamente a informação que temos, né, a respeito da instituição, ela está ali impressa. Então esse material a gente está digitalizando para disponibilizar no site institucional, né, que também é uma forma de facilitar o acesso e de ajudar até a escolha de pesquisa, escolha de temas de pesquisa. Muito obrigada, Vanessa, mais uma vez por essa entrevista. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.